nesta live do Secovi São Paulo, que hoje vai falar sobre os fundos de investimento imobiliários, como estão se comportando no mercado primário e secundário nesse momento de crise provocada pela pandemia. Nós tivemos muita volatilidade, não apenas nos fundos imobiliários, mas de várias opções de investimento. Enfim, toda a economia se ajustando a uma nova realidade que é global. E nós temos como palestrante aqui o convidado Rossano Nonino, que é diretor de fundos e securitização imobiliária do Secovi São Paulo, com a participação também do Adriano Sartori, que é vice-presidente de gestão patrimonial e locação do Secovi São Paulo. Antes, o cumprimento Rossano Nonino. Rossano, bom dia. Bom dia. E Adriano Sartori, bom dia. Bom dia, Denise, bom dia, Rossano, bom dia aos demais. Pois é, Hoje. E eu cumprimento também a todos que estão nos acompanhando aqui nessa live. Eu lembro que podem mandar suas questões através do nosso chat. E eu queria saber do Rossano Nonino, qual é a avaliação que você faz dessa evolução toda, né, desde a pandemia. Os fundos imobiliários vinham muito bem desde o ano passado, principalmente. Diante da queda dos juros, nós tivemos vários ativos aí se recuperando. Havia uma recuperação importante também do setor imobiliário, é importante ressaltarmos isso. Hoje, depois que passou a fase talvez pior da pandemia em termos de impacto econômico, como é que você avalia a situação? Bom, vamos lá, Denise. É uma resposta complexa, né? Tudo isso. A gente estava, como você bem colocou, numa recuperação muito forte do mercado de fundos imobiliários desde início de 2018 até fevereiro, né? Quando a gente começou a ter as questões da pandemia. A gente chegou a ter um aumento no índice FIX de quase 90% em 2 anos. O número de investidores nesse mercado saltou de 200, 300 mil para 800 mil, dos quais quase 80% é CPF mesmo, pessoa física, então popularizou muito, né, o veículo fundo imobiliário. E a esteira desse crescimento ela vinha basicamente de 2 pilares. A queda do CDI, que foi tornando investimentos alternativos cada vez mais atrativos, né, no mercado, e no outro extremo, melhora mesmo do mercado imobiliário. Então, o Adriano, que está aqui, que mexe bastante com locações, sabe que a vacância em São Paulo, que chegou a quase 30%, tinha caído, né, Adriano, para pouco mais de 12%, 13% no início desse ano. Exato. Então, a gente estava numa forte, né? Os shopping centers com mais movimentação, os hotéis com mais ocupação, o mercado residencial vendendo melhor. Então, todo o mercado imobiliário estava se recuperando de uma maneira importante. Quando a gente teve, em março, foi aquela primeira semana em que o mercado acionário desabou 50%, o mercado de fundos imobiliários, na média, desabou 40%, e eu lembro até que eu participei de um seminário com o próprio Adriano, que foi um seminário às pressas, né, que foi convocado online, e a visão de todo mundo que era do mercado era que tinha um pânico irracional acontecendo naquele momento por conta da incerteza toda da pandemia. O que aconteceu de lá para cá foi que, de fato, o mercado de fundos imobiliários recuperou mais ou menos metade já daquela perda de 40% que aconteceu na primeira semana. Então, o IFIX hoje, que é o IFIX é o Ibovespa, é o índice Ibovespa dos fundos imobiliários, que mede o desempenho dos fundos como um todo. Ele está hoje 15%, 20% menor do que ele estava em fevereiro, logo antes da pandemia acontecer. E ele está um pouco desigual por setor. Então, os fundos de shopping centers ainda estão 30% abaixo daquele nível que eles estavam no final de 2019 e 2020, o que tem a ver muito com o fato de ter impactado mais os shopping centers e terem ficado fechados. E os fundos de escritórios, hotéis, estão, em média, 20% abaixo daqueles preços que eles estavam em fevereiro, e os fundos de logística estão aproximadamente 10% abaixo dos níveis de fevereiro. Então, isso tem a ver um pouco com a perspectiva de recuperação da economia, né? Que ainda a economia está andando muito de lado, a gente ainda tem uma perspectiva de um PIB negativo de 5%, 6%, 7% esse ano, e a visão que eu tenho e que a casa Ouro Invest, onde eu trabalho, tem, é que vai demorar
provavelmente até o final do ano que vem para a gente ter um nível de economia de retomada igual àquele nível que a gente tinha no início do ano. Quando a gente leva em consideração que os fundos, no nível de preço que estão hoje, estão pagando em média 7 a 8% de rendimentos isento de imposto de renda, e que o cara que entrar em fundo imobiliário hoje tem essa perspectiva de ganhar mais 10, 20% se o nível dos preços voltarem ao mesmo nível de fevereiro até o final do ano que vem, a gente está falando de um investimento de 12, 15% ao ano entre rendimento e ganho de capital. Quando a gente compara isso com o CDI de 2,25, é um mercado que ainda fica muito atrativo. Então, é um pouco essa análise. O mercado, de fato, vinha muito bem, tomou um tombo em março, assim como o mercado acionário, já recuperou metade desse caminho e provavelmente vai ter um pouco ainda de ganho de capital até o final do ano que vem, além dos rendimentos que vêm dos imóveis dos fundos. Agora, Rossano, antes de passar para a Adriana, eu queria colocar um ponto em relação a essa questão do potencial de rentabilidade, que os fundos de investimento eles são atingidos, de um lado, pela questão do próprio comportamento do ativo mesmo, como opção de investimento. Então, aí depende das ondas do mercado, de interesse, de uma série de movimentações que nós temos no mercado financeiro em geral. Agora, tem um lado que você citou, por exemplo, essa questão dos shoppings, a questão dos que são relacionados a escritórios, que tem a realidade do lado econômico. Não é? Então, a gente tem uma reabertura que ainda é mais ou menos, não é? Os shoppings ainda sofrem as consequências, nós temos fechamento de lojas, tem a questão das praças de alimentação ainda com muitas restrições. No caso dos escritórios, tem toda aquela movimentação do home office, que pode levar à desativação de algumas unidades empresariais, mesmo na logística. Então, são segmentos que são atingidos ainda pelo isolamento social e pela pandemia ainda não controlada. Então, o que pesa mais nesse momento? Porque a gente falava, por exemplo, da competitividade com relação aos juros, às aplicações de renda fixa, a competitividade com relação à Bolsa de Valores, que também tem apresentado muita volatilidade, apesar de uma excelente recuperação, tem dias de oscilação muito forte. Então, o que está pesando mais hoje nesse potencial de reação dos fundos? Então, a gente tem diversos fatores. As três coisas que a gente elenca como coisas que vão ser decisivas para a velocidade de recuperação do mercado são o medo das pessoas, em função da pandemia, de voltar a frequentar shopping centers, hotéis, restaurantes, escritórios. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é o home office, o quanto que o home office veio de fato para tapar um buraco que a gente tem agora por conta da pandemia, o quanto que ele veio para ficar no longo prazo. E o terceiro ponto é o comércio eletrônico, que mudou de fato de patamar por conta da pandemia. Então vamos tentar entrar em cada um desses pontos. A questão da pandemia em si, a gente está vendo nos fundos que a gente tem aqui, que tem shopping centers, a demanda voltou aproximadamente 50% daquele nível que estava no pré-pandemia, e os próprios chopeiros acham que também vai levar esse um ano e meio para voltar a ter o nível de vendas que estavam antes. Só que esses fundos eles já caíram 30%, 40% por conta dessa queda de rendimento. Ele já está um pouco precificado. A questão do home office, eu estava até conversando com o Adriano um pouquinho antes dessa live começar. A gente tem um fator que é, de fato, algumas empresas que começam a conversar sobre ter horários flexíveis de trabalho. Então, olha, o funcionário pode chegar depois das 10, pode ir embora antes das 5 para não pegar trânsito. Outras empresas, como a minha empresa, por exemplo, estamos falando de fazer 2 dias de home office opcional e 3 dias no escritório, tipo segunda e sexta, terça, quarta e quinta. Em qualquer uma dessas duas configurações, o meu desk, o teu desk, o desk da Adriano continua no escritório, porque você tem um momento que todo mundo vai estar no escritório. Então, eu não vejo o home office, de fato, diminuindo tanto a ABL como eu já vi outros especialistas falando. Então, eu vejo esse negócio de maneira equilibrada. Eu estou até ouvindo um pouco do oposto. Eu já ouvi empresas que
vão aumentar o espaçamento entre os funcionários por conta de já prevenção para futuras problemas que possam acontecer como está acontecendo agora, ou seja, menos gente vai ocupar mais espaço. E a gente tem uma coisa também no mercado de escritórios que é, ao contrário de 5 anos atrás, quando a gente teve lá no final do mandato da Dilma, a gente não tem super oferta de escritórios de entrega nos próximos anos. Não sei se o Adriano concorda com o que eu estou falando, mas a gente teve lá uma situação de 2 PIBs consecutivos de quase -4, -5 com a Dilma, e tinha uma super oferta de entregas de escritórios aqui na cidade de São Paulo, no Rio, que veio tudo para o mercado no meio dessa coisa de -4, -5 de PIB. A pandemia fez com que a gente entrasse no -4, -5 de PIB. A gente está na mesma situação econômica que a gente estava lá atrás, mas praticamente não tem novas entregas vindo. Então, a recuperação que a gente deve ter no pós-pandemia deve fazer com que a demanda e oferta de escritórios fique equilibrada, independentemente do home office que veio de fato para ficar parcialmente nas nossas vendas, nas nossas vidas. E o terceiro ponto, que é o do comércio eletrônico, ele afeta a indústria de maneira diferente. Ao mesmo tempo em que boa parte das pessoas aprendeu a usar, às vezes, comércio eletrônico muito mais intensamente, ou até pela primeira vez e gostou, e vai passar a comprar mais para o comércio eletrônico, isso, de fato, pode afetar a indústria de shopping centers no futuro, que vai ter que se reinventar, porque vai ter menos gente comprando no shopping, mais gente que pode comprar no comércio eletrônico. Por outro lado, a gente tem um outro setor da economia de real estate, que é logística, que está bombando justamente por conta disso. Então, o estoque de mercadorias, ele não some do mercado, ele está se deslocando da loja, do shopping, para os galpões, e como o mercado de fundos imobiliários é composto de fundos de shopping, galpões, na média ele acaba tendo o equilíbrio de novo. Então, a gente vê então, o comércio eletrônico, o home office e a questão da pandemia mesmo, afetando mais o curto prazo do que o médio e longo prazo por conta de tudo isso que eu falei. Adriano, concorda com essa análise? Concordo. Eu acho que a análise ela é perfeita. Eu acho que vai bem de encontro com o que a gente está vendo no mercado. Mas antes de mais nada, primeiro eu queria só mencionar que para nós é uma honra no Secov ter o Rossano chegando no time. O Secov participou ativamente da formação, né, da regulamentação do veículo, do instrumento fundo imobiliário na década de 90, participação de Ricardo Asbeck e outros na época, e é uma indústria que cresceu assustadoramente, né? E ainda tem muito para crescer. A gente, apesar do crescimento, hoje aí até o final do ano, eram cerca de 231 fundos regulamentados, cerca de quase 100 bi de ativos sob gestão e 800 mil cotistas, né? Então, quando a gente olha há 20 anos atrás o que é a indústria dos fundos imobiliários, o que é hoje, ela já cresceu bastante, mas ainda quando a gente olha para o futuro, que ela pode vir a crescer, estamos na idade ainda, nós estamos nos primeiros passos, possivelmente, né? Então, é uma indústria realmente fantástica, é um instrumento incrível para atrair pessoas físicas para um mercado que talvez seja mais compreensível do ponto de vista daquele investidor analisar este mercado do que às vezes o mercado acionário propriamente dito, né? Porque estamos falando de imóveis, o lastro no fim do dia são imóveis, são aluguéis, sejam de shopping, sejam de indústrias, sejam de escritórios. Entender esse mercado obviamente não é tão simples, mas também não é tão complexo, né? Um pouco do que o Rossano já falou mostram as variáveis como eles estão se comportando, né? O que a gente tem visto no mercado de escritórios é a gente pode dividir talvez em 3 momentos, né? No começo da pandemia, lá por abril, onde realmente o mercado foi bastante impactado, no geral. Lá para meados de maio, quando você atingiu ali talvez uma faixa de equilíbrio, né? Onde todo mundo está tentando se encontrar, as operações continuaram, algumas tiveram problemas, mas de certa forma o mercado se reencontrou ali em maio, e a partir de junho a gente já começa a ter um planejamento de retomada, onde as empresas, principalmente no mercado de escritórios, já começam a se planejar, né? Então a gente já começa a ter negócios reativados em comparação ao início da pandemia. Se a gente faz uma comparação no início da pandemia,
do volume de negócios, lógico, quando eles foram impactados, 60% dos negócios continuaram ativos, cerca de 15% pararam completamente e os demais ficaram em stand-by. Hoje, esse cenário ele já está... aí caiu bastante até maio, né? Nós tivemos ali 40% de negócios em stand-by, 40% de negócios parados, né? Que estavam analisando o mercado, mas sem tomada também de decisão. E 20% totalmente já tinham desistido. Agora o que a gente vê? Uma retomada, já temos aí quase 50% dos negócios retomando, 30% ainda em stand-by e os demais realmente negócios se perderam. Mas a gente já vê essa retomada. O nível a gente está chegando em consultas hoje nível pré-Covid. Então isso, obviamente, tem um drive aí, talvez de redução de custo, né? Porque como o Rossano falou, talvez o que mais preocupa não é a questão do home office, é a questão da situação econômica, de maneira geral, do impacto da crise econômica. É isso que mais preocupa as empresas, né? Então, é isso que a gente tem que olhar daqui para frente. Mas o mercado está bastante equilibrado, no mercado de escritórios. O Brasil, talvez, ele foi pego num momento diferente de outros países. Aqui nós estávamos num processo de retomada, né? Ou seja, queda da vacância, nós estamos vindo aí de, pelo menos, de 8 trimestres consecutivos de queda constante da vacância, como bem colocou o Rossano, nós saímos aí de uma vacância de quase 28% em meados de 2016 para 12% até trimestre passado. Quer dizer, agora subiu um pouquinho, nós estamos aí com 14%, de 13% foi para 14%. E o que é interessante é que é o seguinte, quando a gente olha e analisa esse crescimento um ponto percentual nessa vacância, ela não está diretamente relacionada ao Covid ainda. Ela está muito mais relacionada a devoluções que aconteceram em escritórios, né, de empresas que se mudaram para novas sedes. Então, sempre quando você tem um movimento forte de mudança, isso aconteceu no último trimestre de 2019, no primeiro trimestre de 2020, muitas empresas se mudando para sedes maiores ou sedes novas, você deixa para trás as antigas. E é natural, e coincidentemente elas caíram nesse segundo trimestre, essas devoluções. Isso é que marcou um pouco o mercado. Só que 90% dessas decisões de devolução já estavam tomadas antes do Covid. Então, às vezes, existe um pouco de uma falta de entendimento por que houve esse aumento da vacância no segundo trimestre. Agora, é claro, para o segundo semestre, a gente vai ter que analisar como que o impacto, né, da economia como a crise econômica pode impactar nas empresas, e aí pode ser que a gente tenha um cenário de um ligeiro aumento. Mas ainda é cedo para dizer. Porque, bem ou mal, a absorção também, ou seja, de escritórios, elas estão tá ativo, não parou, né? Tá menor, mas tá ativo também. E, por outro lado, outros mercados, o mercado industrial também, você bem colocou, o e-commerce, no primeiro momento, as empresas, elas se preocuparam, principalmente as empresas logísticas, né, se preocuparam em olhar para a operação, porque de um dia para o outro, mais do que duplicou as demandas, existem operações que mais do que duplicaram as demandas por logística, e elas se preocuparam em colocar a operação em ordem, né, em atender aquela demanda que eles não estavam programados. Isso acelerou o e-commerce, sem dúvida nenhuma. E agora, passados já alguns meses, elas se preocupam com uma expansão da área de logística. E aí a gente vê realmente esse aumento da demanda para a logística ao redor das principais metrópoles, principalmente São Paulo. Então, a gente realmente acredita que o mercado de logística, o mercado talvez de todos os setores, é o que mais rapidamente se recuperou e que talvez mostre aí taxas de crescimento mais interessantes, né? Tanto é assim que dos fundos imobiliários, nós temos hoje cerca de 23 fundos imobiliários industrial e logística, grande parte voltado para a logística. Já no mercado de shoppings, tem uma variação aí de 30% a 70% da retomada em comparação ao período pré-pandemia. Isso varia, né? Então, os shoppings estão reabrindo gradativamente, e shoppings talvez mais populares, eles estão com uma taxa de ocupação maior, né, do que os shoppings menos populares. Porque, na verdade, o público acaba utilizando o shopping como um lazer. Apesar de muitas áreas dentro do shopping estarem fechadas, ainda é o destino de lazer de muita gente, né? E isso a gente já começa a ver essa recuperação, ainda que gradativa. É claro que preocupa o impacto da isenção dada a muitos lojistas, porque agora que volta a funcionar os shoppings, ainda os descontos persistem, né, com muitos lojistas. Isso impacta no NOI também
dos shoppings. Então, é algo a se observar e, por isso, esse desconto, essa precificação que o Rossano bem colocou do mercado de shoppings, dos fundos imobiliários de shoppings. Mas, enfim, Agora, esse eu acho que é o cenário mais geral aí do mercado. agora, Adriano, você acha que a gente pode pensar numa recomposição aí de mercado, de uma remodelação, na verdade, uma remodelagem que viria exatamente dessas novas condições? Então, as empresas querendo locais mais baratos, na questão dos shoppings também, lojistas que não terão como marcar com os custos normalmente cobrados aí pelos shoppings. A questão de logística, por exemplo, tem muito a ver com o e-commerce, né, que eles tiveram que remodelar toda a estrutura para poder atender mais rapidamente essa demanda que cresceu muito. A gente não pode ter algumas alterações que mudem mesmo a configuração em prazo mais longo, não apenas imediatamente pelo impacto da pandemia? Depende, acho que não dá para generalizar, Denise, acho que é caso a caso. O mercado de escritórios, por exemplo, a gente vai ver, talvez, por conta da crise, empresas talvez buscando aluguéis mais baratos, né? É possível. Mas por que não dá para generalizar? Porque, por exemplo, uma cidade como São Paulo é uma cidade com vários polos, né? E regiões como, por exemplo, Jardins, onde a vacância é de 2,5%, os valores são altos mesmo. Então, não existe ali muita negociação, né? Porque não existe, como também o Rosano colocou anteriormente, prédios novos chegando. São pouquíssimos prédios novos chegando na região. Então, é uma região, de certa forma, protegida por uma eventual crise de vacância, porque realmente o estoque que está dado ali, a vacância já é baixa, né? A menos que tenha um colapso generalizado, a gente vai ver uma degradação dos valores, mas é mais difícil. Em outras regiões onde a oferta é maior, possivelmente você vai ver ali realmente um pouco mais de disputa pela questão de valor. Mas, assim, as empresas, de maneira geral, talvez elas tenham que se readequar a esse momento, né? Buscando, talvez, soluções mais em conta, mas nem por isso, talvez, elas diminuam a necessidade de bons prédios. Eu acho que muitos dos fundos aqui, e isso é importante também, muitos dos fundos imobiliários, eles estão atrelados a contratos fortes. Não são contratos simples de serem rompidos. Então, muita gente fala, poxa, vai devolver, vai devolver. Olha, tem aviso prévio. Aviso prévio normalmente é de 9 a 12 meses. Você tem uma multa por rescisão contratual, que também não é baixa, né? Dependendo do período que você está no contrato, você tem que pagar uma multa significativa. Muitas das empresas que entraram nesses prédios entraram no período de 14 a 16, quando a gente estava numa recessão. E aí muitos proprietários ajudaram, dando carências estendidas e às vezes allowance, ou seja, ajuda de custo para elas se mudarem. E hoje, se essas empresas devolverem áreas, elas têm que devolver a carência também e o allowance concedido. Então, não é um processo simples de devolução, né? E talvez, com o passar do tempo, quando elas imaginarem devolver, até lá, se a gente estiver falando de um ano e meio, talvez a economia, de certa forma, a gente já começa a respirar, né? Esperamos, e é isso, talvez elas mudem de ideia também. Então, talvez uma coisa anule a outra. O que talvez mude no mercado de escritório são os projetos, mas aí eu acho que é outra pauta. Mas acho que as empresas talvez busquem projetos diferentes. Acho que as áreas externas vão ser talvez mais valorizadas, né? Acho que isso é algo que precisa prestar atenção. A demanda talvez mude um pouco o perfil, mas aquilo que a gente já estava vendo na mudança dos projetos, de projetos mais integrados com a cidade, com mais serviços, isso dificilmente muda, ao contrário. Eu acho que ao invés do meu funcionário precisar sair, ele pode comer no meu prédio, ter um café, ter algum serviço adicional, né? Então, acho que essa tendência continua. Mercado de shoppings ainda tem bastante coisa para acontecer. Pode ser que ocorra, e aí, tanto qualquer mercado, seja escritório, shoppings, industrial, bons ativos vêm a mercado normalmente nessas horas, né? Por diversas razões. E talvez no mercado de shopping a gente veja isso também, né? Talvez existam movimentos de fusões e aquisições, dependendo do tamanho do player. Então, pode acontecer alguma coisa no mercado de shopping e mercado industrial. O que a gente vê já é uma mudança que estava acontecendo nos últimos tempos, com principalmente a aproximação dos centros de logística das cidades, né? Ou seja, a questão do last mile é algo que está realmente ganhando força para as empresas poderem fazer a distribuição em tempo solicitado pelo consumidor, por exemplo, até 2 horas, 3 horas, para que essa mercadoria chegue até a casa dele. Ela vai precisar de um centro mais próximo da cidade, por menor que ele seja,
né? Então, essas mudanças já vinham acontecendo. O que vai acontecer agora é acelerar isso, provavelmente, porque muitas Esse é o pessoas que não ponto. estavam habituadas, hoje passaram a comprar pelo online. Exatamente. E, Esse era o Rossano, ponto. como é que... Era o ponto que eu Oi. ia fazer, Adriano. A gente discutiu bastante até nos fóruns tudo. A pandemia, ela não é um fator de ruptura. Como a gente até fala, pô, a revolução industrial lá atrás foi uma ruptura do mercado, mudou a cara. A internet mudou completamente a cara de business e de real estate e tudo. A pandemia, ela foi muito mais um acelerador de tendências do que uma ruptura. Então, quando eu comecei no mercado de fundos imobiliários, já faz uns 15, 17 anos, escritórios, por exemplo, era 60%, 70% de todos os ativos que estavam debaixo de fundo, logística praticamente não existia. Hoje, só para vocês terem ideia, escritório, antes da pandemia, isso, era 26% do mercado e logística, que era zero, já estava em 18%. E provavelmente daqui 2, 3 anos, logística vai ser maior do que até o mercado de escritórios. Porque já tinha uma tendência do mercado de mais centros de distribuição, de menos estocagem em loja, tudo isso. A pandemia ela acelerou. Então, ela trouxe um monte de gente para o comércio eletrônico, que ia entrar mais devagarinho, trouxe para dentro do mercado. Então, o que a gente está tendo é uma reacomodação dentro das indústrias. Então, aquele cara, por exemplo, vamos passar um pouquinho o conceito do residencial. Eu quero morar num apartamento pequenininho, perto do trabalho que eu vou locar, porque como a tendência de uma pessoa é mudar de trabalho, né, durante a vida, então eu vou alugando apartamento pequenininho do lado do trabalho. Hoje, esse cara consegue, bom, agora com um negócio de home office que eu não tenho que pegar trânsito todo dia, ou não tenho que pegar horário de pico, de repente eu vou escolher um lugar mais afastado, maior, e eu vou fazer a minha vida lá, e eu não fico tão refém agora do trânsito quanto antes. Então, muda um pouco a cara do mercado, mas o cara não fugiu do mercado residencial, nesse exemplo que eu estou dando, só mudou um pouquinho o perfil do mercado. O cara não vai fugir do escritório, mas o escritório vai se remodelar a uma nova atividade. De repente, um escritório que não é na Faria Lima, que é num lugar mais distante, com mais amenidades, passa a ter uma demanda que antes não ia para ele. Então, no todo da cidade, a vacância continua estável. Então, o que a gente está tendo é um acelerador de tendências muito mais com o Covid do que uma ruptura com o passado, descartado esse curto prazo, porque esse curto prazo você tem esse problema de ruptura por medo. Então, as pessoas não vão no shopping, não é porque elas decidiram, nunca mais vou em shopping na minha vida. É porque ela está com medo nesse momento de ir no shopping. A memória das pessoas, ela vai embora mais rápido do que a gente imagina, né? Ainda mais nós brasileiros. Passa mais 2, 3 meses, o cara começa a frequentar do mesmo jeito que antes, até se não tiver vacina, na minha opinião. Então, eu acho que não existe um motivo para a gente ficar assustado com o mercado imobiliário por conta da pandemia. Agora, Rosane, como é que a indústria de fundos pode se ajustar a essas mudanças do lado imobiliário? Essa nova composição, a gente tem os novos fundos focados, você falou que praticamente não tinha antes em termos de logística. Agora, acontecendo a médio prazo uma alteração maior nesse comportamento, os fundos têm como se ajustar? Tem, a gente vai, é um pouco a linha que o Adriano está falando. Nos setores que a gente tem um pouco mais de dúvida, que podem eventualmente diminuir de tamanho por conta da pandemia, a tendência dos gestores de fundos é procurar o imóvel, o que a gente chama do triple A. É aquele imóvel que tem um apelo tão grande de qualidade e localização que ele tende a sofrer menos do que imóvel de menor qualidade. A gente volta às baterias de originação mais para galpão de logística. A gente acha que vai ter um aumento de fundos de caráter residencial, que estão praticamente ausentes do mercado hoje. Praticamente não tem fundo imobiliário no Brasil que tem residências para locação. O mercado de fundos ele é quase todo direcionado para a parte comercial, seja shopping, escritório, logística, hotel. E esse mercado é gigantesco nos Estados Unidos, gigantesco. Então, a gente acha agora, com esse nível de CDI, com o fato de que a gente passa a ter o comprador de um imóvel residencial, ele pode ter agora uma visão mais de longo prazo. Ele não fica tão escravo de ter que morar sempre perto de onde ele está trabalhando.
a gente pode ter um mercado com locações muito mais estáveis no residencial, e aí a gente começa a colocar ativos desse tipo para debaixo dos fundos. Então, a gente está constantemente se adaptando ao mercado, diminuindo setores que a gente acha que são menos promissores, aumentando em outros, mas, no geral, isso é o ponto importante. A gente tem uma distribuição de rendimentos dos fundos em relação ao volume do mercado mais ou menos estável desde janeiro até agora. A gente não teve uma queda na média significativa, e isso a gente fala até muito para potenciais cotistas. Olha, mesmo que você seja extremamente pessimista e ache que os preços dos fundos imobiliários vão andar de lado até o final do ano que vem, então você vai estar num portfólio que você vai estar recebendo 7, 8% de rendimento. Você vai de 7, 8% de rendimento líquido de imposto de renda e vai comparar com uma aplicação no CDI de 2,25, que ainda você paga 20 de imposto de renda, você naturalmente tem um incentivo forte para diversificar no mercado imobiliário como um todo, né? Óbvio que esse CDI também não vai ficar nesse nível para sempre, né? Mas é bastante improvável que até o final do ano que vem que ele suba muito por conta da recessão brava que a gente está enfrentando. Eu estava perguntando essa capacidade de adaptação aí, exatamente pensando em termos de rentabilidade dos fundos imobiliários, né? Porque é uma coisa, a competitividade é importante até para fortalecimento mais da indústria, né? E no mercado como o mercado de fundos imobiliários é um mercado hoje de 90 bilhões, nós temos 231 fundos listados em bolsa e com muita visibilidade de mercado. Então, o que a gente tem hoje? De novo, tem a ver com essa coisa toda da internet. A gente tem preço cotado a cada segundo no mercado, a gente tem lives como essa que a gente está fazendo com os gestores, a gente tem muito mais informação que chega para o cotista a cada tempo. Isso faz com que todos os gestores tenham que estar muito antenados, né, com tudo que está acontecendo e com todas essas mudanças para conseguir prestar conta para os cotistas. Então, ele é um mercado hoje muito transparente para o cotista pessoa física. Está cheio de blog, está cheio de coisas que na internet hoje, em que essas casas especializadas fazem análise de cada fundo, inclusive tem campos para blog mesmo. Se o cara quiser meter o pau, ele mete o pau no fundo, ou fala bem, abre para outros cotistas falar. Então, está muito dinâmico. Eu diria que está mais dinâmico hoje essa troca de informações entre cotistas no mercado de fundo imobiliário. Eu acho que está mais dinâmico do que no mercado acionário, que é um mercado mais empresarial, sofisticado e menos pessoa física. Agora, Rossano, alguns desses especialistas, eu queria colocar até essa posição, falam na possibilidade de, neste segundo semestre, os fundos terem, em média, um ganho, aí, uma rentabilidade na faixa de uns 10%. Você acha que dá para se trabalhar com um parâmetro médio de rentabilidade dos fundos? Na realidade, assim, a rentabilidade média dos fundos que compõem o IFIX, né, que é esse Bovespa dos fundos imobiliários, ele foi, eu não tenho o número exato aqui, mas foi em torno de 7,7, 7,8, não 10. Tá, de Não, rendimento. projeção para o segundo semestre. Eu acho que eles devem manter essa rentabilidade entre 7% e 8%, com pouco ganho de capital no segundo semestre. Eu acho que os preços dos ativos começam a se recuperar a partir do final do ano. Então, eu acho que eles já precisam, assim, o investidor mais agressivo, aquele que quer ter ganho muito agressivo de curto prazo, foi aquele cara que se aproveitou do pânico em março, comprou os fundos por metade do valor e ele chegou agora e viu que os fundos começaram a andar mais moderadamente, ele vai no mercado e vende e teve um ganho de 40%, 50%. O investidor que entra no mercado de fundos imobiliários agora, ele tem que ser um investidor que está satisfeito com esse rendimento, né, de 7, 8, e que vê uma possibilidade moderada de ter uns 10, 20% de ganho de capital até o final do ano que vem. Eu não acredito que a gente vá ter esse ganho de capital agora nesse segundo semestre. Esse segundo semestre ele é a indústria inteira lambendo feridas. É isso que a gente está vendo. É como o Adriano colocou. É a empresa que estava em home office total. De repente, agora, a partir de agosto, isso vai acontecer com a gente. Volta todo mundo para o escritório. Agora é que vão começar todas essas discussões de readequação, de distanciamento, de como é que está nosso custo fixo, o que a gente vai
ter que revisar ou não. Então, eu não acho que a gente vai ter nenhuma recuperação muito acelerada agora no segundo semestre. E eu acho bastante provável que a gente tenha a tal da vacina até o final do ano. Eu acho que a vacina muda de patamar. Tá? Eu acho que se chegar a vacina, toda essa história de home office vai para o que vai ser no longo prazo, que é horário mais flexível, 1 ou 2 dias por semana em casa, mas não essa coisa que a gente está hoje de todo mundo em casa. Acho que tá todo mundo que está na live aqui está em casa, né, pelo jeito. Então... Momentaneamente, estamos fora. Agora, o setor da Denise, construção, Oi, pois não. desculpa, posso só fazer uma observação nisso que o Sim, claro, Rosano claro. falou? Apesar dos fundos eles terem, como ele bem colocou, tem muito blog hoje, você tem muita discussão sobre o tema, né? Mas ainda assim, eu acho que atinge tanto a base, né, desses 800 mil cotistas de maneira tão ampla e talvez tão clara, porque eu acho que ainda falta o entendimento. Quando a gente fala ganho de capital, aí você pode dividir em 2 momentos, né? A questão a rentabilidade pode mudar, né? Então você pode ter essa rentabilidade, vamos supor, 7, você tem um aumento dessa rentabilidade. Se o teu lastro é escritórios, o mercado de escritórios melhorou, né? Os aluguéis melhoraram, sua rentabilidade vai melhorar também. Mas, por outro lado, o ganho de capital na questão da cota, né? Na questão do valor do ativo. Porque se a gente olha hoje a taxa de juros, a Selic, caiu bastante, mas ela não necessariamente mexeu ainda tanto com as taxas de retorno dos investimentos imobiliários. Então, ainda você tem um spread interessante aqui que pode impulsionar a valorização do ativo também e da cota. Então, o capital gain, né, lá fora se fala muito, ou seja, a somatória do valor da cota mais a rentabilidade da cota é que esse investidor precisa olhar para poder comparar também com outros investimentos. É claro que essa cota ela pode variar em momentos ruins, ela pode cair, né? Mas se você tem a perpetuidade dessa cota e você tem um olhar para isso de renda no longo prazo, principalmente no momento que a gente está hoje, daqui para frente, esse investidor ele precisa olhar isso, que é a valorização da cota e da rentabilidade. Às vezes isso talvez não fique tão claro para muitos investidores, que olha só aquela variável da rentabilidade e que a beleza dos fundos imobiliários também está nisso, né? É a junção das duas coisas. Não sei se o Rosano concorda comigo, mas... Esse é um ótimo ponto, Adriano. Quando a gente olha para trás, vamos dizer, os últimos 10 anos, e a gente compara o rendimento médio dos fundos imobiliários comparado com o CDI em cada época nos últimos 10 anos, funciona mais ou menos que nem um reloginho que o investidor demanda dos fundos imobiliários 2, 3% acima do CDI de cada época. Tá? E se olha para trás, as curvas vão bonitinho fazendo essa variação. Esse negócio descolou desde a pandemia. Então, se a gente fosse nessa lógica, os fundos imobiliários deveriam estar distribuindo sobre valor de mercado 4, 5%, e não 7, 8%. Então, o que é esse 7, 8 quanto 4 e 5? É essa incerteza, Denise, esse medo que o pessoal vê hoje, né? Essas nuvens do comércio eletrônico, do home office, da pandemia. Então, o investidor deveria, sem essas nuvens, estar no mercado de fundos imobiliários aceitando uma rentabilidade de 4, 5, ele está demandando 7, 8 por conta dessas incertezas. Se aparece aí no curto prazo uma vacina, por exemplo, ou a gente... eu até brinco com meus amigos que a gente fez tão mal, né, todas as coisas de isolamento e tal, que é capaz de a gente ser o primeiro país do mundo que vai ter imunidade de rebanho mesmo. Então, sei lá, acaba a coisa daqui 3, 4 meses. Se isso acontecer, de repente essas nuvens vão embora e o investidor aceita de novo ter 4, 5%. Se isso acontecer, o que eu estou falando que eu não acredito de ganho de capital no curto prazo, de repente está errado. Quem está certo é o Adriano. Vai ter um ganho de capital dos fundos de 20, 30%. Por conta desse negócio. Não necessariamente que precise acontecer esse ano, né? Mesmo que aconteça ano que vem, com a Selic a 2, quer dizer, a 2 e pouco, qualquer ganho que você tenha de capital de 2 dígitos já é fantástico, mesmo que você esteja falando num cenário de 12 meses. O ponto importante é o seguinte, o fundo imobiliário está precificado hoje de uma maneira como ele não foi precificado em 10 anos. Ele está com um spread de risco mais alto do que... O futuro vai dizer se isso está correto ou não, mas é mais provável que a gente esteja com os fundos precificados incorretamente para baixo do que o contrário hoje, por conta dessa incerteza que ainda tem no mercado. E se a gente tiver
ou a curva de infecções cair, ou a vacina, tal. O medo que a gente tinha de uma segunda onda forte, eu acho que está todo mundo mais tranquilo, já que parece mais improvável que isso aconteça. Então, se a gente tiver a vacina ou essa queda, pode ser que a gente tenha um ganho de capital maior do que o que eu acredito que é só por conta de curva mesmo, do mercado imobiliário. Pode ser que a gente tenha o fundo convergindo para conversar mais com esse CDI baixo histórico que a gente está. E uma coisa que vai alimentar o mercado está com 800 mil, Adriane, vai continuar aumentando. Essa tendência do pessoa física ir para o mercado imobiliário, gente que nunca investiu, continua nesse momento. A gente está vendo isso nas nossas captações. Então, eu não ficaria surpreso. Teve captação de quase 1 bi. A gente já teve agora 9 bi esse ano, né, com a pandemia. Agora, Rosane, acho que precisa considerar também que tem uma certa mudança de comportamento aí do investidor, de modo geral, inclusive daqueles mais conservadores, exatamente pela queda dos juros, porque dependendo da opção de investimento, mesmo atrelado aos juros, você pode ter um ganho negativo. A gente tem um novo momento no Brasil, com a Selic em queda, e a Selic deve cair mais na próxima reunião, chegaríamos a 2%, a margem é muito pequena, e a gente vê o pequeno investidor mais disposto a correr risco em bolsa também. E aí, por que não no fundo imobiliário? Então, isso pode assegurar, eu acho que o fluxo importante de investimentos, exatamente porque o investidor percebe que ele precisa se movimentar, que se ele ficar acomodado naquelas aplicações mais tradicionais, ele deixa de ganhar. E tem o outro lado dessa moeda também, que a gente bate muito nos distribuidores, né, dos fundos em geral, para explicar direito para os investidores o que é fundo imobiliário e que fundo imobiliário não é renda fixa, né? Então, você tem variações de preço de aluguel, você tem variações de fluxo de pagantes, de vacância. Então, ele às vezes, ele é vendido como um produto de renda fixa. Não, ele é um produto de renda variável, mas que, de fato, como o Adriano colocou antes, ele tem menos volatilidade histórica do que o mercado de ações. Só para dar um pouco de números, né? Eu tenho esse número até agosto, tá? Que eu até fiz um artigo para um jornal. Naquela primeira semana de março, ações caiu 50%, os fundos caíram 38%. Quando o mercado recuperou, o mercado de fundos recuperou 26%, ações recuperou 34%. Então, a variação que você tem em ações para cima e para baixo é mais selvagem do que nos fundos imobiliários. Então, demanda um tipo de investidor mais agressivo. O investidor de fundo imobiliário é aquele cara que ele quer ter um pouco desse sabor, né, da renda variável, mas com mais segurança. Então, ele fica um pouco nesse meio do caminho. Então, mas eu falava exatamente dessa disposição maior para o risco do investidor em geral, né, já que ele sai em busca de alternativas melhores do que as aplicações atreladas aos juros, e aí os fundos imobiliários podem surgir como opção exatamente por oferecer um risco menor do que se teria em bolsa de valores. Sem dúvida. Se a gente teve poucas janelas no Brasil, pelo menos na minha vida profissional, em que investimento alternativo rende mais do que CDI. A gente parar para pensar, naquela época toda que a gente estava com CDI de 15% ao ano, eu lembro até que eu falava com um gringo naquela época, que eles falavam, por que vocês fazem qualquer coisa no Brasil que não seja investir em CDI? Porque 15% sem risco nenhum, todo mundo quer, né? Então, a gente tem uma oportunidade mesmo para frente no mercado imobiliário, financeiro imobiliário no geral, que é atrair todo um contingente que ainda está em renda fixa para mercado de investimento alternativo. O Brasil ainda tem um potencial monstruoso para crescer no mercado de fundo imobiliário, porque a gente ainda tem uma proporção de dinheiro em renda fixa muito maior do que qualquer país desenvolvido. Quando a gente vai para os Estados Unidos, para a Europa, a proporção que as pessoas têm em renda fixa é muito menor. Por quê? Porque lá os caras estão com CDI, entre aspas, de 0,5%, 1% ao ano faz 20 anos. Então, se o cara quiser, de fato, rentabilizar o dinheiro, ele tem que ir para investimento alternativo. Isso sem falar que... Desculpa, Denise. Isso sem falar que no Brasil ainda você não tem outras, assim, não tem uma variada classes de ativos como tem lá fora, né, em fundos imobiliários. Por exemplo, o mercado multifamily no Brasil está começando a engatinhar.
e lá fora ele tem uma proporção enorme dentro disso. Então, os REITs lá fora, eles abocanam esse mercado, coisa que no Brasil ainda não tem. Então, esse mercado residencial se desenvolvendo também, você vai ainda ampliar bastante o escopo aqui. Adriano, o mercado de fundos imobiliários, os REITs, né, residenciais nos Estados Unidos é mais de 10 vezes o nosso mercado de fundo imobiliário total, pra você ter ideia. Só o residencial lá fora. Só o residencial deles. Exato. E tem um potencial de recuperação, eu acho, do mercado e de confiança aí com menos incerteza. O Rosano colocou muito bem a importância de uma vacina, ou então de as pessoas terem essa coisa de imunidade de rebanho, mas eu acho que a próprio fato de as pessoas começarem a se acostumar com o que seria o novo normal, que não tem nada de normal, eu acho que traz uma confiança maior para planejamento financeiro. Então, mesmo que você conte ainda com uma situação inferior ao que se tinha antes da pandemia, as pessoas começam a se acostumar, adaptar e buscar alternativas dentro dessa realidade, mesmo sabendo que ainda tem riscos relacionados à pandemia. Eu acho que isso ajuda a uma estabilidade aí de avaliação do que você pode esperar, porque a gente viu, por exemplo, teve uma piora acentuada em relação ao que se esperava, por exemplo, de queda da economia, e de repente já está reduzindo, né? Então é isso, nós convivemos com uma situação difícil, mas talvez o tombo não seja tão forte. Então isso dá um certo impulso para as pessoas começarem a se planejar melhor financeiramente, né? Sem dúvida. E temos a recuperação, Adriano Sartori, também em termos de mercado, a indústria da construção, o setor emitindo sinais mais positivos. Isso eu acho que tem muita influência também na percepção, aquela questão de fundos imobiliários relacionados ao setor imobiliário como um todo, né? Na verdade, precisa de previsibilidade, né? O mercado ele precisa ver quais são os sinais que estão sendo emitidos para poder, por exemplo, na indústria de fundos captar. Eu tenho alguns números aqui, até para falar de números, um negócio interessante, né? O volume já captado até junho chega próximo desses 9 bilhões que o Rossano mencionou, entre metade disso já com destinação específica, seja escritório, mall, indústria, o que seja, parte disso fundos de fundos e parte títulos imobiliários, né? Aí quando você vai para volume em captação e análise, a gente tem mais 14 bilhões em captação e análise. Só parte disso é 6 bi já com destinos, escritórios, industrial, shopping e outros imóveis. Então, ou seja, realmente, quando a gente soma tudo já captado que está em análise, a gente vai para quase 22 bilhões de reais. Então, vai repetir é óbvio. 2019. É isso. Então, a gente realmente está num cenário de crescimento desse mercado. É claro que na outra ponta também, e aí esse investidor que entra, ele precisa analisar o tipo de ativo que ele está entrando, né? Como bem colocou o Rossano, ele é variável, né? Na outra ponta você tem um aluguel e a classe de ativos no fundo que você está investindo. Então isso precisa ser realmente muito bem mapeado, precisa entender o fundo que você está entrando, né? Onde estão esses ativos, qual que é o perfil deles, localização, qualidade, né? Tudo isso é que vai dizer como vai se comportar numa crise, por exemplo. Porque a gente sabe que numa crise os melhores imóveis eles são os mais resilientes. Aqueles imóveis com localização secundária, que às vezes estava pagando uma boa rentabilidade quando o mercado estava em alta, mas quando o mercado desceu, ele é o primeiro a ser largado, né? Esse ativo, em termos de qualidade não muito bom, uma localização muito secundária, ele é o primeiro que sofre. E aí aquela rentabilidade ela realmente vira pó, enquanto que aquele mais bem localizado e com uma qualidade superior, ele fica de fato mais resiliente. Então é importante analisar do lado cotista, né, como que é formado esse portfólio, o portfólio em si. Então, não adianta só a gente falar de captação de um lado que tem muito dinheiro entrando, mas por outro lado o cotista que vai entrar nisso, que vai entrar nesse mercado, ele precisa ter essa consciência do que ele está comprando. Tem que lembrar que ele está comprando um pedacinho de um imóvel. É isso, na prática é isso. Agora, Rossano, eu queria até colocar com a minha experiência na área de financeira, aí, lidando mais com o público, eu acho que o setor aí de fundos imobiliários, esse segmento,
ele precisa também se estabelecer como uma alternativa de investimento na cabeça dos investidores de uma forma mais ampla, porque quando você questiona a rentabilidade de renda fixa, por exemplo, as pessoas logo pensam, olha, então eu tenho que arriscar mais em bolsa, e faz essa relação direta, né? Então fica nessa polarização aí do mercado, ou você é conservador ou você vai arriscar em bolsa. Então uma boa fatia aí, eu acho que um percentual enorme dos investidores e gente com dinheiro mesmo para investir não coloca lá como uma opção nessa diversificação de portfólio o fundo imobiliário. Eu acho que falta amadurecer mais essa ideia junto aos investidores também. Rosane, eu não sei se você concorda comigo, porque você lida diretamente com o pessoal que investe nos fundos imobiliários, mas para mim falta, da minha visão, falta esse questionamento, sabe, como opção das pessoas considerarem, olha, eu estou insatisfeita desse lado, então talvez eu vá para o fundo imobiliário. Concordo totalmente. Tem todo um processo natural, né? Esse mercado, apesar de já estar com 90 bilhões, ele é um mercado ainda incipiente. Então, tem todo um movimento de educação de investidor para entender o que é fundo imobiliário, quais são os riscos, quais são as rentabilidades, características. Tem também uma coisa que a gente trabalha muito, que é, às vezes, o investidor é um investidor que quer diversificar da renda fixa, é um cara que gosta de imóveis, então é o cara que compra apartamento para alugar para terceiros, compra uma lojinha comercial. E quando a gente fala de fundo de investimento imobiliário, a reação do cara é: mas isso é banco. Aí a gente fala: o que você quer dizer com isso, isso é banco? Aí eu coloco num fundo imobiliário, instituição financeira, aí a instituição financeira quebra no imóvel, eu sou dono do imóvel. Aí você vai falar: não é assim que funciona. O patrimônio de um fundo de investimento imobiliário não se comunica com o patrimônio do administrador. Então, se o administrador tiver uma falência, vai ter uma assembleia de cotistas, vai se contratar um outro administrador e aqueles imóveis não vão para a massa falida do banco. Então, isso eu tenho que falar muitas vezes, até no meu relacionamento pessoal, que é aquele cara que gosta de imóveis, mas tem medo do mercado por achar que, não, ali é como eu comprar um CDB de um banco. Se o banco for para o vinagre, o investimento vai embora junto. Então, tem uma educação das características do fundo, de explicar a questão da liquidez. As pessoas não têm noção hoje do quanto que os fundos já estão líquidos. Então, você compra a cota de um fundo imobiliário e se você tem necessidade de um capital na física, você entra na bolsa e vende aquela cota de um fundo imobiliário no mesmo dia, na grande maioria hoje das corretoras, com custo zero de corretagem. E você consegue fazer uma coisa que é, se você comprou uma loja, uma sala comercial, e você tem necessidade de um recurso para você na física, que é só 10% do valor que você investiu da loja, você não consegue vender o banheiro da loja, ou vender só a sala. Você ou vende tudo ou não vende nada. No fundo imobiliário, você consegue fazer uma liquidez de 10% das suas cotas rapidamente, sem nenhum custo de corretagem, coisas desse tipo. Então, a gente ainda falta atrair o cara que gosta de imóveis na física, mas não é o cara cliente do Adriano, não é o cara, a empresa que quer alocar 10 mil, é aquele cara que quer colocar 50 mil reais. Atrair esse cara para o mercado de fundos imobiliários vendendo, olha, o fundo imobiliário vai te dar acesso à torre do Adriano, porque ele vai investir num fundo que investe na torre AAA do Adriano, não tem nenhuma hipótese daquele cara conseguir comprar uma fraçãozinha da torre por 50 mil reais. Ele consegue investir no fundo que é dono da torre e vender para ele a segurança que se o banco ou se a gestora for à falência, o patrimônio dele está preservado, e vender a questão da liquidez. Ele consegue, de fato, diversificar. Então, a gente ainda tem muito para educar o investidor a tirar os preconceitos que são naturais no mercado que é novo, né? Eu imagino que, de repente, há 40, 50 anos, quando teve o mercado acionário, também teve esse movimento de entender o que está por trás. Então, eu acho que ainda tem bastante coisa a fazer do ponto de vista institucional para... de novo, eu acho que ainda está uma fraçãozinha do que pode ser, em termos da atratividade para a pessoa física e número de investidores. Tem uma condição mais difícil colocada pela pandemia, que mexeu com rentabilidade,
provocou oscilações, mas tem essa questão, eu acho que, de popularizar o fundo imobiliário, não dizendo que vai atrair pequenos investidores, assim, o microinvestidor, aquele de poupança mais tradicional, mas é popularizar mesmo, né? Que todo mundo saiba que tem essa opção de investimento e que é fácil. Mas é um processo que está em andamento, Denise. A gente, só para passar um número que é bem impressionante, de 2000 até final de 2017, início de 2018, a gente saiu de 100 mil investidores para 150 mil. Do início de 2019 até agora, a gente saiu de 200 mil para 800 mil. Então, a curva está acelerando muito forte, a gente mantendo essa tendência. E aí, essa coisa tem muito que é típico de processo de popularização mesmo. Tem o boca a boca mesmo. Então, você começa a conhecer mais pessoas que investem, que gostam, e isso vai num moto contínuo popularizando o investimento. Em 2000, quando a gente começou esse mercado, fundo imobiliário era um mercado para entendidos mesmo. É o cara que conhece profundamente o mercado imobiliário, tanto que naquela época a gente não conseguia fazer um fundo que já não tivesse um imóvel pré-determinado. Era quase como se aquele investidor quisesse entender do imóvel e o fundo imobiliário era uma maneira dele comprar aquele imóvel. Hoje não, a gente tem fundos que tem 20, 30 imóveis, 5. Tem fundos de shopping center, por exemplo, que tem 35 ativos e 30 mil cotistas do outro lado. Então, isso mostra de fato que o instrumento está se popularizando rapidamente, mesmo que tenha muita coisa ainda para crescer. E aumentou a quantidade de fundos também, né? A opção de escolha para o investidor, que é uma coisa que demorou para acontecer também. Uhum, uhum. Bom, nós já vamos chegando ao final. Eu queria saber se o Adriano tem alguma observação aí, depois encerramos com o Rossano. Por favor, Adriano. Não, eu acho que nós estamos a gente não pode esquecer que, apesar da pandemia, a gente está há 3 anos da pior recessão que o país já teve, né? Ou seja, nós terminou em 2016, 2017 começou uma modesta recuperação. E, de maneira geral, o mercado, né, de locações, que são lastros dos fundos imobiliários, eles vieram se recuperando, mas eles não se recuperaram totalmente. Então, tanto quando você olha o mercado de escritórios, mercado de logística, você ainda tem vacância, né? Uma vacância que estava caindo consistentemente, agora com a pandemia se estabilizou, pode ser que ocorra um leve aumento, mas se o Brasil sair bem dessa crise toda e se a economia começar a retomar o seu viés de crescimento que já estava, se as reformas em curso vierem a ser aprovadas, se esse cenário macroeconômico se consolidar, a gente possivelmente vai ter empresas crescendo, né? O mercado se comportando de uma maneira mais positiva, e isso, o otimismo, né, e essa previsibilidade, ela é importante e ela está totalmente atrelada ao mercado de locação. A partir do momento que isso acontece, o mercado de locação começa a reagir mais fortemente. Então, nós ainda estamos numa fase de recuperação. E por que isso é importante? Porque, por estar numa fase de recuperação, existe o upside do valor, existe um potencial aumento dos valores de locação, né, em todos esses mercados. E quem estiver entrando nesse momento hoje, dependendo dos ativos que escolha, dependendo dos fundos que escolha, eles podem, obviamente, se aproveitar disso. Então, é possível, sim, que passado todo esse momento difícil que nós estamos vivendo, esses cotistas não só consigam ter a rentabilidade desejada, mas também um ganho de capital, né? É claro, tem que ter todo esse aspecto macro para acontecer, para colaborar para que isso, de fato, vire realidade. Mas é isso, a gente está vindo de um momento difícil que ainda não acabou, né? Acho que é esse o cenário. E mais uma vez eu estou muito contente de ter o Rossano com a gente aqui para estruturar essa área dentro do Secov, que sem dúvida nenhuma tem muito a crescer, e aproximando todos esses players para que a gente possa aí sempre ajudar no crescimento da indústria dos fundos imobiliários, utilizando o Secov aí como um todo, todos os canais que existem lá dentro para que a gente possa ajudar a crescer ainda mais essa indústria. Rossano. Obrigado, Lê. De novo, Adriano, é a primeira live que a gente está fazendo desde essa indicação, então queria agradecer novamente ao Secov toda essa oportunidade e
Estamos à disposição de todo mundo para continuar fazendo esse processo de falar sobre o mercado, que eu acho que é fundamental, essa aproximação com todo o mercado investidor, de locatários, de proprietários, para a gente conseguir deixar cada vez mais popular mesmo o instrumento. É isso, nós vamos encerrando por aqui a nossa live do Secovi São Paulo. Eu agradeço muito a participação do Rossano Nonino, que é diretor de fundos e securitização imobiliária do Secovi São Paulo. Obrigada, Rossano. Uma ótima tarde para você. E o Adriano Sartori, que é vice-presidente de gestão patrimonial e locação do Secovi São Paulo. E obrigada a todos que estiveram nos acompanhando. Vários elogios aqui à participação de vocês, os comentários aqui no chat, vocês podem conferir. Então, uma ótima tarde a todos. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Boa tarde. Tchau, tchau.